Olá, aqui é o missionário Alexandre Oliveira, da comunidade Canção Nova, uma alegria estarmos juntos. E você, meu irmão, minha irmã, está participando da série A Bíblia Foi Escrita para Você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, uma alegria, uma tremenda satisfação estarmos juntos. E antes de mais nada, eu quero dizer que você pode acompanhar também o nosso Ministério de Evangelização pelas redes sociais, de forma especial pelo Instagram. Vou deixar aqui o meu endereço, Alexandre e Roseni CN, porque eu e minha esposa temos esse perfil juntos, para evangelizar os casais, evangelizar as famílias. Então anotou aí? Alexandre e Roseni CN. Ali você entra em contato com a gente, tá bom? Então, meus irmãos, nesse ano de 2023, de forma especial nesse mês de setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus, a Igreja do Brasil, ela colocou como tema, para esse projeto de estudo, da Palavra de Deus, primeiro colocou para nós estudarmos a carta aos Efésios, que é exatamente o que nós estamos fazendo. Nós vamos, nesses 30 dias, caminhar estudando a carta aos Efésios. E o tema dessa série, A Bíblia Foi Escrita para Você, o tema é Filhos da Luz. Eu sou filho da luz, você também é. Então nós queremos crescer com a Palavra de Deus e nesse contato, nessa intimidade com a Palavra do Senhor nosso Deus, nós queremos ser cada vez mais e mais filhos da luz e assim iluminar o mundo, iluminar as famílias, iluminar os corações com testemunho, com a luz verdadeira que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então sejamos como essa vela aqui, vamos iluminar com a força da Palavra de Deus. Somos todos filhos da luz. Então vamos rezar, gente? Vamos começar então o nosso programa de hoje rezando, porque temos que fazer tudo na presença de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E no programa de hoje nós vamos refletir exatamente, agora vamos dar um passo a mais. No programa anterior nós refletíamos sobre a família, sobre o relacionamento, marido e mulher, o casamento em Deus. Agora nós vamos dar um passo a mais e vamos falar sobre pais e filhos. E nós vamos pegar a partir de Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é de justiça. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos, antes educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui nesse trecho de Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4, veja só, meu irmão, Paulo, no programa anterior, a gente dizia exatamente isso, Paulo trazendo então na carta aos Efésios essa questão prática, Como colocar a vida nova, como ser filho da luz, que é o tema dessa série, de estudo da Palavra de Deus, como ser filho da luz nas realidades concretas da vida. E uma realidade concreta que nós vivemos é a da família. E uma realidade que a gente vive dentro da nossa família, dentro da nossa igreja doméstica, que eu dizia no programa anterior, que é imagem, vestígio da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa família não é pouca coisa não, gente. É uma maravilha de Deus. Veja, dentro da família existe essa realidade da paternidade e da maternidade. E é uma coisa muito importante. O Catecismo vai dizer que a educação dos filhos, vai falar que esse direito a educar os filhos, ela vai usar duas expressões. Ela vai dizer primeiro que é algo primordial, por parte dos pais. E depois vai dizer que também é algo inalienável. Uma palavra meio difícil, Inalienável, o que significa? Inalienável é interessante, porque dentro dessa questão, da questão da lei, da parte jurídica, algo que é inalienável é algo que não pode ser cedido, não pode ser emprestado, não pode ser vendido, não pode ser comprado, nada, está ali, é seu, entendeu? Não pode. Então não pode ser alienado, não pode, é seu. Então é a parte que me cabe como pai.
e cabe somente a mim. Primordial, você já sabe bem, é aquilo que vem primeiro, né? Então, em primeiro lugar. Então, cabe ao pai e cabe à mãe, né? Ao pai e à mãe a educação dos filhos. Antes de que qualquer outra instância, antes de qualquer outro parente, é ao pai e à mãe que cabe a educação dos filhos. O Catecismo da Igreja Católica é muito claro em relação a isso, né? E o Catecismo também da Igreja Católica vai falar algo bonito. Eu quero pegar esse gancho, a partir do relacionamento do marido e da esposa, quando vai falar do sacramento do matrimônio, e ele vai dizer que Jesus Cristo é a fonte desta graça do sacramento do matrimônio, e que Cristo, que é a fonte desta graça, que é o sacramento do matrimônio, faz com que o casal cristão, unidos pelo sacramento do matrimônio, se amem com amor, presta atenção, sobrenatural, delicado e fecundo. Essas três expressões, sobrenatural, delicado e fecundo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando a gente se casa e se une então pelo sacramento do matrimônio, marido e mulher se unem pelo sacramento do matrimônio, eles recebem a graça de Deus, ali Jesus Cristo é a fonte desta graça, nos ensina a igreja, e a partir desta graça, que é o próprio Cristo, o casal vai encontrando força para carregar a sua cruz, para ser suporte um para o outro, para poderem viver com fidelidade, com amor, com doação, com entrega, enfim, viver a santidade no casamento e viver este amor sobrenatural, delicado e fecundo. Eu quero me deter nessa primeira expressão, porque o amor entre marido e esposa é um amor sobrenatural, porque Cristo está nesta casa, Cristo está nesse casamento. Lembra que no programa anterior eu dizia para você que terminar, o casal tem que rezar, porque se marido e esposa não rezarem, como é que Cristo vai estar ali no meio deles, né? Para poder ser suporte para esse casamento. O mesmo entre pais e filhos. O relacionamento entre pais e filhos também se dá nesse contexto sobrenatural. Tanto que Paulo vai dizer aqui, e vós pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos, antes educai-os com uma pedagogia qualquer? Não é uma pedagogia qualquer. Qual é a pedagogia? É uma pedagogia inspirada no Senhor. A palavra pedagogo, na etimologia, na raiz da palavra, pedagogo, era exatamente aquele escravo lá do tempo, né? Roma antiga, lá naquele tempo que era o escravo que pegava o filho, né, daquela família rica, com muitas posses, e levava lá para a escola. E no caminho ele ia ensinando as coisas para o menino. Então era um caminho de aprendizado. Ele tomava pela mão e ia ali levando o menino para aprender. Então a pedagogia tem esse sentido de tomar pela mão e conduzir por um caminho de aprendizado. Pedagogia. Se aqui Paulo está falando para nós que se trata de uma pedagogia inspirada em Deus, então significa que não é apenas o pai, não é apenas você, mamãe, que vai pegar na mão do seu filho e vai conduzir ele por esse caminho de sabedoria, por esse caminho de aprendizado. Não é somente você, pai, e não é somente você, mãe. Mas quando a pedagogia é inspirada, é o pai, é a mãe e é Deus. Jesus Cristo também pega na mão desta criança, que é seu filho e sua filha, e conduz por esse caminho inspirado. É uma pedagogia inspirada. E essa pedagogia inspirada ela é tão importante que ela vai ficar ali enraizada no coração do seu filho. Padre Jonas até ele ensinou para nós aqui na comunidade Canção Nova, num dos escritos internos, ele fala para nós assim, que quando o filho às vezes pode se revoltar e o pai e a mãe ficar preocupado, mas quando você ensinou desde pequeno os valores cristãos, mesmo que ele escolha ir por um caminho errado, mas o Padre Jonas explica algo muito bonito, ele fala, o valor está lá. E o valor não sai, o valor não se apaga. Mesmo que o filho escolha um caminho ali que não agrada o pai, não agrada a mãe, mas o valor que você, pai e mãe, colocou no seu filho, ele permanece. Ali ele permanece. Então o valor cristão que você ensinou para o seu filho, mesmo que ele hoje seja um rebelde, não tenha juízo na cabeça, mas pai e mãe, eu quero dizer para você, o valor cristão que você colocou no seu filho desde pequeno está ali. Não apagou não, pode ficar, está ali. Está guardado, não vai se apagar. E é esse valor, com essa pedagogia inspirada no Senhor, que vai criando solidez, vai ficando marcado no coração do filho. Então é preciso que desde pequeno a gente vá dando o exemplo. O Catecismo da Igreja Católica também fala muito isso sobre a força do exemplo, a importância do exemplo. Gosto muito de contar a respeito disso a história de Napoleão Bonaparte, né?
aquele imperador francês, né? Grande general francês que conquistou, né, ali a Europa, tudo nos seus combates. Certa vez ele foi lutar com um exército 3 vezes maior que o exército francês. E aí os soldados dele disseram, não, o senhor não vai lutar, não vai para o campo de batalha. Ele queria ir para o campo de batalha. Falaram, não, o senhor não vai não, porque o senhor é o império, se o senhor for lá para o campo de batalha, vai morrer e aí pronto, acabou o império. Ele falou, não, eu vou lutar. E ninguém convencia aquele homem. Até que chegou um general amigo dele e falou, mas Napoleão, por que você quer tanto ir para o combate? Ele falou, meu amigo, eu vou para o combate, mesmo correndo o risco de morrer, porque é mais fácil puxar do que empurrar. Você está entendendo? Ele entendeu que se ele estivesse à frente do seu exército, lutando, os seus comandados vissem ele ali à frente, diria, vou seguir o exemplo. Se o meu capitão, se o meu comandante está indo à frente, eu também vou. Se ele tem a coragem de enfrentar os inimigos, eu também vou. Então ele entendeu que ele precisava puxar. Esse é o papel do pai e da mãe. Puxar os filhos para o céu, puxar os filhos para a igreja, puxar os filhos para Deus e não arrastá-los para o inferno. Santo Tomás de Aquino vai dizer que um pai que não dá exemplo, ele fala assim que um pai que não dá exemplo, ele até cita o exemplo de um pai que chega em casa bebendo, um pai que vai lá e enfrenta, vai na zona de prostituição, falando bem rasgado, um pai que enfrenta lugares, que vivencia lugares errados. E quando o filho vê o pai fazendo tudo aquilo de errado, sabe o que diz esse santo? Ele diz que tais pais, quando agem dessa forma, eles acabam obrigando seus filhos a pecar. Veja que forte isso, obrigar o filho a pecar. Por quê? Pelo mau exemplo. Então cuidado, não provoqueis revolta nos vossos filhos. E quanto a você que é filho, eu também sou filho. Quero terminar então já dizendo para você que é filho como eu. Eu sou pai, mas eu também sou filho. Nós precisamos respeitar nossos pais. Ao final dessa pregação eu quero dizer para você que é filho, como é que você tem relacionado com seu pai e com a sua mãe? Não é cafona não, viu gente? Não é coisa ultrapassada não pedir bênção para o pai e para a mãe. Bença pai, bença mãe. E ouvir um Deus te abençoe, meu filho. Você não sabe a força que tem a bênção de um pai e uma mãe na vida de um filho. Da mesma forma como é terrível a maldição de um pai e uma mãe sobre o filho. Mas a bênção é maravilhosa. E nós filhos muitas vezes nos privamos da bênção do pai e da mãe porque a gente não tem coragem de pedir. Porque acha que é coisa de gente lá do século passado, coisa cafona, ultrapassada. Não. Tem que pedir... Sim, bênção para o pai e para a mãe. Ame teu pai e tua mãe, mesmo que ele já esteja velhinho, de cabelos brancos, ame. Aproveita para amar agora, não deixa para ficar amando depois que morre, porque depois que morreu já está lá na eternidade. Aí é saudade, é honrar a memória, mas ame enquanto está vivo, beija, abraça, diz eu te amo. Sabe, a gente precisa começar a viver isso dentro das nossas casas, pais e filhos precisam voltar a viver isso. Então que Deus te dê a graça, ao final dessa colocação, a você que é filho, de voltar e se colocar no lugar de filho. E a você, pai e mãe, aprenda que seu filho... Eu vejo hoje em dia muitos pais que têm os filhos pequenininhos e o filho deita e rola. Desculpa falar assim, o filho faz o que bem entende. O filho faz até chantagem com o pai e a mãe e o pai e a mãe estão ali, olha, molengas, despreparados, o filho faz o que quer, chantageia os pais e o pai dá tudo o que quer para a criança. Desculpa falar, você está formando um ditador, um tirano, um déspota. Você não está formando um homem para a sociedade, você não está formando uma mulher para a sociedade. Você está formando uma pessoa egoísta, que acha que o mundo gira em torno dela. Então pai e mãe, presta atenção. Não se educa filho dando tudo que filho quer. E filho precisa saber que pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Então filho, você precisa saber o seu lugar, você não tem que desrespeitar pai e mãe. Você tem que pedir bênção para seu pai e para sua mãe, e você precisa, diante do que está falando aqui a palavra de Deus, honrar pai e mãe, porque é o mandamento que vem acompanhado da promessa, ter longa vida e ser feliz. Você quer ser feliz, filho, filha? Honra teu pai e tua mãe. Volta a obedecer, volta a respeitar. Está falando alto com seu pai e com a sua mãe? Soltou até uma palavra errada? Peça perdão, peça desculpas. E você também, pai. Ao final dessa colocação eu quero dizer isso antes de rezar. Uma coisa que educa muito nossos filhos, e o catecismo fala isso também, é quando a gente reconhece o nosso erro e a gente pede perdão. A gente pede perdão para os filhos. Eu já vivi isso. E pedi muitas vezes perdão para meus filhos. O pai deles não é perfeito, mas é um pai que está lutando pela santidade. Então errou, pai? Errou, mãe, com seu filho? Tenha coragem. Chega para o seu filho, chama ele e fala, olha, perdoa o seu pai, quero te pedir desculpa. Não é vergonha nenhuma, não. Não fica no orgulho, não. Tenha coragem de pedir perdão. E a graça que eu quero pedir agora nessa oração, Senhor. Senhor, eu estou pedindo agora, entra nos lares, entra nos corações, que esses pais e essas mães tenham de Ti a sabedoria, vem Espírito Santo, ilumina agora o coração desses pais e mães, para que eles aprendam
a educar seus filhos numa pedagogia inspirada, sendo exemplo para os seus filhos. Seus filhos vão aprender a rezar quando eles começarem a rezar. Seus filhos vão aprender a ser honestos quando eles verem a honestidade dos pais. Seus filhos vão aprender a amar as pessoas quando verem seus pais amando. Eu estou pedindo agora, Senhor, faz de nós pais, mães, verdadeiros educadores de nossos filhos a partir do exemplo, a partir de uma verdadeira busca pela santidade. E ao mesmo tempo, Senhor, dai-nos a graça de ter a humildade de pedir perdão quando nós extrapolarmos, quando nós passarmos além da medida na correção dos filhos. Ao mesmo tempo, Senhor, a nós filhos e filhas, dai-nos a graça de verdadeiramente honrarmos nossos pais, obedecê-los, pedir perdão, pedir bênção. Dá esta graça, Senhor, é a graça que eu estou pedindo agora. Eu quero pedir, Nossa Senhora, pela Tua intercessão, nesta Ave Maria, abençoa os pais e abençoa os filhos, abençoa nossos lares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.